de certa forma, já que as duas admitem o mistério. É muito importante que nesses dias em que a religião e a ciência são às vezes postas uma contra a outra, como se fossem contraditórias, voltar atrás e dizer, antes de fazer isso, vamos reconhecer o fato de que nós, como historiadores e cientistas, temos que ser honestos. Temos que respeitar as evidências, temos que respeitar as fontes primárias, temos que respeitar as fontes confiáveis. Eu acho que é isso que estamos vendo aqui nesses 40 dias. Vamos direto ao assunto e ver o que realmente aconteceu. O que acontece durante esses 40 dias no Novo Testamento? Podemos olhar além dos evangelhos para descobrir coisas que foram deixadas. E se foram deixadas, por quê? Os autores dos evangelhos sinceram sobre o fato de que Jesus fez e disse muitas coisas depois da ressurreição. Então eles vão contando a história dos evangelhos e eles são extremamente seletivos no que escolhem falar. Alguns estudiosos questionam se os autores dos evangelhos estavam sendo seletivos ou restritivos, ou se havia uma intenção mais obscura. Uma das teorias sobre por que os autores dos evangelhos não falam o que acontece depois da ressurreição de Jesus, porque não contam mais histórias, seria porque as histórias disponíveis para eles não eram relevantes aos seus interesses, ou, na verdade, iam contra seus interesses. Possivelmente teriam histórias sobre Jesus que faziam com que ele não parecesse um ser humano real, de carne e osso, depois de ter voltado dos mortos. Qual poderia ser a razão para os autores dos evangelhos limitarem o número de testemunhos de Jesus Cristo ressuscitado? Lucas tem uma lista. Há certas pessoas para quem ele quer aparecer. Eles são os apóstolos. São o círculo íntimo de Jesus. Basicamente, significa que você não tem acesso a Jesus agora. Tudo que você tem é o que compramos. Portanto, temos, talvez, um monopólio da verdade. E ninguém mais pode ter nada por quê. Não há outro acesso a Jesus, é isso. Diante disso, além dos 4 evangelhos, há 23 outros livros no Novo Testamento, incluindo ao menos 7 cartas reconhecidas como tendo sido escritas pelo apóstolo Paulo. Elas contêm informação sobre Jesus Cristo ressuscitado durante os 40 dias perdidos. Em Paulo, ele faz referências a todos os tipos de aparições que não vemos nos evangelhos. Como quando ele diz que Jesus apareceu a 500 pessoas de uma vez. E isso é espetacular. Você não quer saber mais sobre isso? Fica a ideia de que Paulo diz que não foi só um evento demonstrativo, que pôde ser visto amplamente, e muitas pessoas o viram ganhar vida. Mas quando ele diz que alguns ainda estão vivos, está dizendo que as pessoas atestam o fato de que o viram. Pode-se dizer que Paulo dá provas de que Jesus se ergueu dos mortos, porque muitas pessoas podem atestar. Nas histórias dos evangelhos, a segunda aparição acontece apenas horas depois do encontro com Maria Madalena no caminho 11 quilômetros fora de Jerusalém. Você vê uma cena em que 2 jovens seguidores de Jesus andam para a cidade de Emaús. Eles estavam tristes, iam caminhando. O homem que eles amavam tinha sido morto. E eles voltavam à vida comum, que nunca mais seria comum. Foi como se tudo tivesse virado fumaça, como se o sonho sobre o ministério tivesse terminado e os inimigos de Jesus tivessem triunfado sobre ele. Horas antes houve um boato enorme de que Jesus tinha se erguido dos mortos. Então as pessoas ficaram loucas pensando nisso. E o estranho se aproxima. O estranho diz: o que é com vocês? Por que estão lá fora? E eles dizem: você é o único que não sabe o que aconteceu? Onde esteve? Escondido debaixo de uma pedra? Esse estranho pergunta a eles, então o que aconteceu? A resposta foi: tínhamos uma esperança, e ela foi desfeita. É enorme a decepção, pois Jesus tem sido crucificado. Como tudo chegou a isso?
chance de ouvir uma interpretação do significado da crucificação. Que Deus prometeu um Messias que tiraria os pecados do mundo, que esse Messias tinha